E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Este carinha aqui no canto é o mestre do terror. E vocês todos devem ter ouvido falar, pelo menos a maioria de vocês, ou aqueles mais velhos, né, como eu, daquela obra Para Não Dizer Que Não Falamos de Flores. Quem é que nunca ouviu falar disso, né? Pois bem, esse vídeo vai mais ou menos por esse mote, porque eu decidi gravar porque simplesmente, para não dizer que não falamos de Tex, me deu vontade de falar de Tex. Faz tempo que eu não gravo aqui no canal nada sobre o Tex. Na verdade, já faz um tempinho que eu não faço nenhuma aquisição nova do personagem. E eu tava aqui vasculhando as coisas, ajeitando, eu tô mudando algumas coisas aqui no meu espaço, catalogando algumas coisas, colocando em lugares diferentes, mais protegidos e tal. E me ocorreu que era um bom momento para falar do Tex, porque simplesmente Tex é bom demais. Mas falar do quê? Falar de que obra? Né, entre as tantas que eu tenho e entre as tantas que podem ser escolhidas. Confabulando aqui com os meus botões e com o meu querido mestre do terror que participa das decisões, pelo menos ele nunca discordou de mim. Acho isso um ponto muito importante. Eu decidi falar dessa edição gigante Tex, história completa e inédita, Indian Carnival. Algumas pessoas, as de muito boa memória, vão lembrar que essa edição já apareceu aqui no canal, num vídeo de aquisição que eu fiz nas minhas férias passadas. Eu tô gravando esse vídeo aqui no comecinho de abril. Eu costumo tirar minhas férias em maio, né? Então já deu basicamente um ano praticamente, né? Estamos aí perto de um ano. Eu tô aqui sedento pelas minhas férias de novo, tô precisando demais, acreditem em mim. Então venho bem a calhar, né, que depois de tanto tempo eu fale dessa edição que apareceu lá num vídeo de aquisições que eu fiz. Um dos últimos vídeos neste sentido gravados naquelas férias. Mas eu não escolhi essa edição por isso. Eu escolhi porque a história é simplesmente fantástica. Na minha opinião, é uma história que mantém o padrão alto, que mantém a régua alta do padrão das histórias do Tex. E a arte é simplesmente um show à parte. É bem raro eu ler uma edição do Tex na qual eu realmente me prenda à arte. A arte é importante, óbvio, mas o que me interessa mesmo são roteiros. Sempre foi assim, não só para o Tex, mas no caso do Tex principalmente, sempre me interessaram os roteiros. Tô sempre falando aqui, gosto daquele Tex classicão, enfrentando índios, quadrilhas, exércitos. Não sou assim tão fã do Tex lidando com o sobrenatural. Não é muito a minha pegada, né? É uma, digamos assim, que é um subgênero de histórias do Tex que eu prefiro não acompanhar tanto. Tenho material nesse sentido, claro, mas eu prefiro não acompanhar tanto. Eu acho que cai melhor para outros heróis, para outros personagens. Então, eu acabo sempre me prendendo muito a roteiro, né? A arte, se for muito boa, que bom. Se for mais ou menos, né, é lamentável, mas o roteiro sendo bom tá salvo a revista para mim. Só que aqui em Indian Carnival, nós temos, cara, uma junção de uma história muito boa e de uma arte assustadora de tão maravilhosa. É uma edição bastante complicada de enquadrar, eu não tenho muitas condições de enquadrar. Eu vou dar aquela afastadinha no meu amigo mestre do terror aqui, que é claro, vai voltar depois. Né? Vou fazer o melhor possível para enquadrar. Essa edição aqui, como vocês sabem, as edições do Tex Gigante sempre trazem, né, um ilustrador convidado, um artista convidado para as ilustrações. É meio que uma tradição, né? E essa edição aqui traz o roteiro do Bozelli, que, claro, né, um cara que dispensa qualquer apresentação.
e desenhos do Máximo Carnevale. Esse sujeito, se eu alguma vez entrei em contato com a obra dele antes, eu não me lembro. E como eu acho praticamente impossível que eu não me lembre de uma arte desta qualidade, eu diria que então eu não entrei, eu não li. Ele tem outras experiências, é claro, desenhando na Casa Bonelli. Ele desenhou, se não me engano, até mesmo Dylan Dog, mas eu pouquíssimo acompanhei Dylan Dog. Eu acompanhei alguma coisa, logo acabei deixando de acompanhar, o que explica o fato de que eu pouco conhecia a arte desse cara. Mas é esplendorosa. A história em si é dentro daquela velha epígrafe que eu tô sempre falando, dentro daquela velha bolha em que eu sempre digo, não há realmente uma coisa nova aqui, né? Não há realmente uma novidade. Há uma abordagem extremamente bem feita, bem climatizada e inteligente de um velho clichê. Né? Em resumo, é uma cidade pequena que guarda segredos, que seus moradores guardam segredos obscuros do passado, e esses segredos voltam para atormentá-los, voltam em busca de vingança na forma de um circo, né? Uma espécie de circo onde todos os membros são índios, né? Em sua maioria, né, são índios apaches, se não me engano, mas a questão principal é, todos os membros são índios. E eles começam a tocar o terror nessa cidade. E fazem isso de maneira tão temível e competente que a coisa toda ganha ares de sobrenatural. E os habitantes da cidade começam de fato a acreditar que uma maldição se abateu sobre a cidade. Quem está ouvindo eu falar isso, né, mesmo que não tenha lido a história, com certeza pensou e entendeu aquilo que eu disse. Não é nada de novo. Quantas histórias assim a gente já viu? Quantas vezes tramas parecidas com essa já nos foram contadas? Algumas vezes até mesmo dentro do próprio universo do Tex, aventuras das quais o próprio Tex participou, e de outros super-heróis, outros personagens, em outras casas, inclusive, né, em outras editoras e por aí vai. Há um certo toque de mistério realmente, há uma pequena pitada de sobrenatural para quem preferir ver assim, no que se refere às previsões feitas por essa cigana aqui, né? Ela realmente faz umas previsões muito acertadas, mas no geral o sobrenatural está por conta do terror das pessoas. É uma história de vingança muito bem contada e muito bem elaborada. E, como eu disse, magnificamente ilustrada. Há painéis maravilhosos nessa edição. Que é uma pena eu ter... Olha, quase que eu bato aqui. É uma pena eu ter dificuldade para enquadrar. Quem sabe um dia eu consigo melhorar essa situação, né? Eu gosto de mostrar as edições, embora meu intuito maior seja muito mais falar do texto, falar da história, ou do que essas revistas que eu mostro em si provocaram na minha vida, né, das minhas opiniões, como eu as recebi, o que eu senti, né, do que propriamente resenhar ou fazer exposição da arte. Mas eu gosto de mostrar e futuramente pretendo melhorar dentro do possível essa parte em que eu mostro para vocês a arte das edições, principalmente porque num caso como este, é como eu disse, a arte é o grande salto da edição. A história é ótima, vale a leitura, é muito bem conduzida, muito bem escrita, né? As reviravoltas são excepcionalmente bem conduzidas, não chega a ter nada nessa história que você não espera. Tipo, eu não esperava por isso. Essa me pegou de surpresa. Eu acho que dificilmente alguém vai ficar tão surpreso. Mas as coisas acontecem de uma maneira tão climatizada. A história, ela sim consegue se enraizar em você de tal maneira que você segue lendo e
consegue acompanhar o clima de tensão que a cidade está, que a cidade foi envolvida, e acompanhando esses painéis magnificamente desenhados, tudo acaba ganhando um brilho ainda mais chamativo, ainda mais estonteante, né? Você não tem vontade de parar. É uma edição para ler muito rápido, é uma edição que você devora muito rápido, né? O texto realmente é complementado pela arte com extrema competência. Você acompanha tudo o que está acontecendo aqui, você não quer parar, e cada quadro, cada painel, cada abertura que você encontra está tão magnificamente representada que tudo se torna um espetáculo. É tipo uma história que poderia facilmente virar um filme. Estou dizendo que seria um mega filme, seria fantástico. Não, não é esse o caso. Não estou falando que é uma história destinada a ser uma obra-prima. Mas um faroeste feito nesses moldes seria um bom filme para tirar a gente desse mundo louco por um tempo e se divertir. Alguém vai dizer que inúmeras outras histórias do Tex, muitas provavelmente até melhor do que esta, dariam um bom filme também com muito mais propriedade. Pode ser, aliás, mais do que pode ser, com certeza. Mas isso não quer dizer que eu não devo exaltar essa sensação que eu tive ao ler essa edição. Foi a sensação de muitas vezes estar lendo algo que poderia estar sendo filmado. É uma trama simples, com complexidades fáceis de entender, com um show de imagens que te carregam junto com a tensão da história e muito bem escrita. Meu único temor quando se uma obra dessas fosse virar filme é que provavelmente a adaptação deturparia muita coisa, e mesmo a imagem do cinema, mesmo o mais criativo dos diretores, não creio que ele conseguisse enquadrar com a mesma perfeição, representar com a mesma fidelidade estonteante cada passo dessa história, como foi feita aqui nessa edição. Né? Isso provavelmente seria impossível de reproduzir. O que o Máximo Carnivale fez aqui é algo que provavelmente só ele pode fazer, e nem sei se ele consegue repetir. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim, pro meu amigo mestre do terror que volta à cena, e que eu acho que ele fica muito injuriado quando eu gravo esses vídeos com edições muito grandes que eu tenho que tirar ele. Abraço.